Vamos ao momento da palavra do Senhor para nós nesta noite. E eu quero aguçar o seu coração para uma grande expectativa do que Deus quer falar conosco, né? Na verdade, o culto ele tem esse formato. Nós chegamos aqui e adoramos ao Senhor e falamos com o nosso coração ao Senhor através das nossas músicas. E nessa segunda parte nós queremos ouvir o que Deus quer falar conosco. É certo que pode ter situações que Ele já falou com você na música, já falou com você através do irmão que você cumprimentou na chegada. Enfim, Deus tem um propósito de nos relacionar conosco. E agora nesse momento vamos para o momento da palavra. E nós queremos hoje falar sobre a vontade de Deus. Vamos pensar um pouco, antes de irmos para o texto, sobre a palavra vontade. Vira para quem está do seu lado aí, defina para ele o que é vontade, segundo o dicionário. Alguns estão bem felizes aí porque não tem ninguém do lado, você não precisa fazer. O que é vontade? Digamos que tivesse um vestibular agora, nós teríamos que passar no vestibular quem acertasse a definição correta da palavra vontade. O que é vontade? Pastora Dani, o que é vontade? Desejo. Quem outra palavra para vontade aí? Querer. Quem aqui chegou na hora de levantar hoje de manhã e você não estava com vontade de sair da cama? Ninguém? Vocês estão tudo crente mesmo, né? Quem aqui recebeu uma ordem da sua mãe para fazer algo e você não estava com vontade de fazer algo? Não? Tem alguém? Quem tem coragem de falar? Eu? Tem uns aí, Quem já recebeu uma ordem do pastor e você não estava com vontade de fazer aquilo? Viu? Eu estou situando você com relação à palavra vontade. Agora eu vou complicar mais a pergunta. Quem é que acha que é dono da sua vontade? Não, né? Agora só para os casados. O teu cônjuge já pediu alguma coisa para você que você não estava com vontade de fazer? Não. Eu não preciso se denunciar. Está à vontade de fazer. Quando nós estamos com vontade de fazer as coisas se tornam muito mais fáceis de ser feitas, né? Agora tem umas tarefas em casa que a gente nunca está com vontade, né? Quem já levantou assim, com uma vontade tremenda, uma vontade assim, de varrer a casa, de limpar as coisas sujas? Quem já levantou assim com uma vontade tremenda de ler a Bíblia, né? Às vezes não dá vontade de ler a Bíblia, né? Às vezes dá uma vontade de ler a Bíblia, né? Vamos nos denunciar agora. Vocês não achar que vocês são mais crentes do que eu, né? De repente você vai ler a Bíblia e você estava esperto, estava com 100 na veia, e daí começa a ler a Bíblia e começa... Já aconteceu com alguém? Vamos ver quem tem coragem. Ainda bem que esses que se denunciaram aí ainda teve vontade de ler a Bíblia, né? Tem uns que não tem nem vontade de ler a Bíblia. Bom, agora que nós mexemos bastante com a palavra vontade, vamos ver na Bíblia o que a Bíblia fala com relação a isso para nós. E vamos para o primeiro texto. Agora vamos falar da vontade de Deus. E vamos para o primeiro texto, que é Mateus 6:10. Venha o teu reino, faça-se a tua
vontade assim na terra como no céu. Esse texto é Jesus que está ensinando a oração do Pai Nosso, e ele está dizendo, em outras palavras, é como se estivesse dizendo: eu vim para a terra para juntar com vocês e fazermos a seguinte oração: Senhor, venha o teu reino, e que aqui na terra, onde eu estou, onde eu moro, faça-se a tua vontade como ela é feita no céu. Aí vamos sair da terra e vamos nos transportar para o céu. Como que será que é feita a vontade de Deus no céu? A vontade de Deus no céu é perfeita, ela é feita. Quem não quis fazer a vontade de Deus lá no céu, foi derrubado do céu, né? A terça parte dos anjos. Como que é a vontade de Deus no céu? A vontade de Deus é que você seja feliz. A vontade de Deus é que você seja bem abastecido. A vontade de Deus tem tanta coisa que é da vontade de Deus. A vontade de Deus, para quem não se casou ainda, é que você se casa com alguém que vai te completar. Quem não casou ainda e quer casar? E ninguém quer casar nesse lugar. Para quem está com vontade de casar e quer casar e já está namorando, toma cuidado com outras vontades que você não pode fazer ainda. Queridos, Jesus veio, e Ele veio para nos ensinar, para nos treinar a fazermos a vontade do Pai. De posse desse entendimento, nós vamos agora para 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versículos 3 ao 7, nós vamos ler. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De acordo com esse texto, qual que é a vontade de Deus? O que nós podemos ver na vontade de Deus? É que nós mantenhamos uma vida de pureza, de relacionamento correto com Ele. Todas essas coisas ali não fazem parte da vontade de Deus. Agora eu pergunto a você, nós somos provados, testados com essas coisas que estão nesse texto? Sim ou não? Mas a vontade de Deus é que nós nos abstenhamos, que nós fujamos de todas essas coisas. Mas essas coisas estão todos os dias conosco. Na nossa carne, essas vontades estão ali. Mas essa não é a vontade de Deus. Pastor, você está complicando a coisa. Eu vou complicar mais ainda para você ficar comigo. Como fazer a vontade de Deus nessas situações? E nós todos os dias somos testados a não fazer a vontade de Deus. Imagine, vou falar agora para quem está em casa ainda embaixo do controle, da direção, da proteção do pai e da mãe. Se bem que nós estamos vivendo uma época tão arrebentada da sociedade, que essa estrutura de pai, mãe, filhos já parece que não existe mais. Uma das coisas que me entristece quando estou orando e choro no interior do meu quarto é que as notícias que eu ouço todos os dias
faz eu me envergonhar de ser homem, de ser pai. Não existe pai mais. Não existe respeito aos pais mais. Porque o pai simplesmente faz criança e desaparece. E a mãe virou agora mãe. Ela tem que ser pai e mãe. E a nossa sociedade está indo para o caos. Eu não sei se você acompanha os noticiários, mas o número de assassinatos do cara matando a companheira com quem vive 10 anos, 15 anos. O homem matando mulher, não dá para entender, a sociedade está indo para o caos. Pastor, mas isso é problema lá fora. Quem está na igreja não tem esses problemas. Não tem. Talvez não mata literalmente, mas já matou a alegria da esposa, já não sustenta mais a esposa, já faz um monte de coisa. Isso desagrada a Deus. Isso desagrada a Deus. E aí vem Jesus ensinando a oração do Pai Nosso. Ele fala assim, nós devemos orar assim: seja feita a vontade de Deus aqui entre nós, como ela é feita nos céus. Como ela é feita nos céus. Como que nós vamos dar conta disso, queridos? Eu quero levar você para João, capítulo 6, versículo 40. João 6, 40. Vamos ampliando esse conceito aí. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus, né? Jesus está falando, seja feita aqui a vontade de Deus como ela é feita no céu. Aí tem um prisma da vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, a vontade de Deus é que você tenha vida eterna. E para ter vida eterna, o pecado mata a gente não vai ter vida eterna. É por isso que Ele enviou Jesus. Tem nada a ver com a minha vontade. Agora vamos, dado essa introdução, vamos olhar para Jesus. Como que Jesus reagia à vontade do Pai? Como que Jesus fazia frente à vontade do Pai? João 4:34, vamos lá. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A Bíblia tem vários momentos de pessoas que fizeram jejum, e o maior período de jejum que temos na Bíblia é 40 dias. Se alguém ficar sem comer por mais de 40 dias, a probabilidade dele morrer é muito grande. E Jesus está dizendo: a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Então, se eu quero me manter vivo, preciso comer. E espiritualmente está dizendo aqui que a minha comida, Jesus está dizendo, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Um dos maiores prazeres que nós temos é com relação à comida que nós comemos. Tem uns que estão tão malucos da cabeça que tem prazer em comer jiló. E come, chega a sair baba do lado da boca assim de alegria comendo jiló. Você é louco da cabeça. Você não é desse planeta. Pior ainda quando a mulher gosta disso e faz, só aquele cheiro do jiló já deixa a gente.
Mas você não gosta de jiló, gosta de outra comida. Você gosta de comida, né? Nós temos vontade de outra comida. E Jesus está dizendo assim, ó, eu estou aqui com vocês, queridos. Vim para a terra e a minha comida, o que me sustenta aqui é fazer a vontade de meu Pai que está no céu. O que é que me sustenta? O que é que me traz à casa de Deus para ouvir um sermão? O que é que me traz à casa de Deus para louvar? É isso, é a minha comida, é a minha vontade, é o que sustenta a minha vida. Convida a fazer a vontade de Deus. Só que a vontade de Deus não é tão simples, não é tão fácil de fazer. Mais à frente eu vou levar você a entender que nós precisamos de algo para poder dar conta da vontade de Deus. Vamos para o versículo 30 do capítulo 5 agora, João 5:30. Vou dar bastante versículos para vocês hoje, para eu não perder para o pastor Everett e para a pastora Dani. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Voltando lá, eu nada posso fazer de mim mesmo. Quem está dizendo isso? É Jesus. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Sabe, aqui nós olhamos para Jesus, querido, e Jesus é o nosso exemplo, e nós vemos em Jesus que eu não tenho que fazer a minha própria vontade, porque a minha própria vontade às vezes não corresponde à vontade daquele que me enviou. Jesus está dizendo isso. E Jesus é o nosso exemplo. Nós temos que seguir como Jesus, observando Jesus. E é isso que ele fez. Jesus chega e junta os discípulos, estava assim, nós temos que orar assim: seja feita a tua vontade, como ela é feita no céu, seja feita aqui entre nós. E nós não vamos conseguir fazer se nós procurarmos a nossa própria vontade. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Qual que é a vontade de Deus que te enviou? E esse enviou, queridos, nós precisamos acordar como igreja. De repente você está lá na empresa onde você trabalha, ou enfim no hospital onde você trabalha, que ninguém vai estar lá. E aí você tem que se identificar com Jesus. Por que você foi enviado para estar lá naquela sala de UTI, naquele momento? Se existe alguém que vai ter que fazer a vontade de Deus naquele lugar, é você, porque o outro não pode ir. Eu, como pastor, não posso entrar lá naquele lugar. Às vezes tem alguns que trabalham em departamentos totalmente estritos, que só você pode entrar lá. E lá tem uma pessoa que está morrendo. E qual que é a vontade do Pai para com aquela pessoa que está morrendo? É que você ministre, que você cure ela. Por isso que nós temos que ser, sabe, como corpo de Cristo, como irmão de Jesus. E Jesus está dizendo, eu vim para fazer isso. Precisa acontecer isso conosco. Nós estamos chegando num momento, não sei se você acompanha as estatísticas, mas a nível de mundial e a nível das nações, e nós temos um monte de evangélicos, nós temos um percentual grande de evangélicos. Mas será que todos esses evangélicos estão fazendo a vontade do Pai? Que a vontade do Pai é que essa geração conheça Jesus, conheça o amor do Pai, e você é o canal para que ele a conheça. E Jesus está dizendo assim, eu faço a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. 8:29 agora, João 8:29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quem de nós aqui nesta noite pode colocar esse texto aí na primeira pessoa? Quem está falando isso é Jesus. Quem de nós aqui é capaz de se colocar no lugar de Jesus e dizer, aquele que me enviou para estar nesse lugar não me deixou só, até aqui tudo bem, porque eu faço sempre o que lhe
agrada. Uma das formas de Jesus estar sempre conosco, do Pai estar sempre conosco, de não sentirmos sozinhos. Quantas vezes, querido, nós nos sentimos sozinhos? Mesmo dentro das igrejas, tem pessoas se sentindo sozinhas, que ela não tem acesso ao pastor dela, não tem acesso ao líder, não tem nada, ela se sente sozinha, não sabe como fazer as coisas. E aí Jesus está dizendo: o Pai nunca me deixou só. Agora ele coloca uma razão, porque ele nunca ficou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Sempre o que lhe agrada. Vamos agora para Lucas 22, 42. Eu estou nesse momento firmando na nossa cabeça como Jesus reagia à vontade do Pai, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Esse aí é o momento antes da crucificação, que Jesus sai para orar, e ele está orando, deixou os discípulos dormem, ele está orando, ele disse: Pai, eu sei que eu vim, eu estava em cima contigo, numa linguagem mais direta, e eu vim aqui para ensinar os discípulos a fazer a tua vontade. Mas agora, Pai, Jesus dizendo: está difícil para mim, esse cálice está amargo demais. Mas ele diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Na sua vida cristã, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas chegar um momento que você tem que fazer algo que você não tem força para fazer, que você não consegue fazer, mas que é a vontade de Deus para você. Se não fosse a vontade de Deus que Jesus fosse para a cruz, não teria acontecido. E é o momento que o Pai está colocando ele, está colocando a cruz para diante dele. Ele falou: se possível, passa de mim esse cálice, Pai, contudo não se faça a minha vontade. A minha vontade é de fugir aqui. Trocado em outras palavras, a minha vontade é de fugir dessa situação. Mas se isso não é a tua vontade, faça-se a tua vontade. Irmãos, quantas vezes nós, no nosso relacionamento com irmãos, com família, tem situações que a gente quer fugir, mas Jesus está dizendo, resumindo tudo que Jesus disse com relação à vontade que nós vimos até agora, ele disse primeiro: minha comida, o que me sustenta, é fazer a tua vontade, Pai. Depois ele disse: fazer a tua vontade é o que me agrada. E agora, se não é possível passar de mim esse cálice, Senhor, contudo se faça a tua vontade e não a minha. Amém? Estão comigo? Agora eu quero te levar a focalizar quem é que está sendo o sujeito de fazer a vontade agora, fazer a vontade de Deus. Com relação a nós, o que é fazer a vontade de Deus? Porque Jesus estava dizendo: é assim que eu me comporto com relação à vontade do Pai. É minha comida, eu não desisto de fazer a vontade do Pai, é para isso que eu vim. Por isso que Jesus, ele não se envolveu com nenhuma daquelas coisas que nós lemos no começo ali, da prostituição, da impureza, dessas coisas todas. Jesus não teve essas coisas.
Mas nós passamos por essas dificuldades. Então vamos agora para Marcos, capítulo 3, versículo 35. O foco agora somos nós. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus está numa situação lá, e aí os parentes dele, a mãe, os irmãos vieram lá, né? E aí aqui que nós podemos mergulhar um pouco, entender, né? Porque tem alguma das religiões que disse que Jesus era o filho unigênito, que ele não teve irmão, que Maria não teve mais outros. Se você tem a sua origem no catolicismo, o catolicismo prega essas coisas, que Jesus não teve irmãos. Ele teve irmão. Ele foi o primogênito entre Maria e José e Maria. E aí eles estão lá, volta e aí ficaram discutindo se eles entravam ou não. Jesus disse: sabe quem é meu irmão, minha irmã, minha mãe? Aquele que faz a vontade de Deus. Então quem é teu irmão? Aquele que faz a vontade de Deus. Esse é teu irmão. Faz a vontade de Deus. Vamos à frente um pouco. A vontade de Deus, eu fiz isso de manhã, vou fazer agora. Me dê 3 adjetivos, ou 3 qualidades que a vontade de Deus é. Quem arrisca aí? Do que você já leu na Bíblia, o que você lembra agora? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tem algumas coisas, querido, que a gente não tem vontade de fazer porque não é agradável fazer. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, para nós temos que lidar com isso, que fazer a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Só que a vontade de Deus, agora perguntando para você, para nós, é fácil fazer a vontade de Deus? Sim ou não? Não, né? Não é fácil. Por isso que, se não é fácil para nós, nós precisamos ter a ajuda de quem realmente consegue fazer a vontade de Deus. Estão comigo? Vamos ver algumas situações. Os casados agora, só para provocar um pouco vocês. Não precisa erguer o braço todo, não. Só faz assim com o dedinho. Quem é casado aqui agora, só para as mulheres? E já teve vontade de dar um corretivo no seu marido? Tem alguém que ergueu 5 dedos. Poxa, viu só. Agora só para os homens. Quem já teve vontade de dar uma coça na sua mulher? Ninguém. Os homens são tão santos assim, são uma... Uma coça não, mas dá um ensinamento assim, dá um sermão assim. Agora, você já pensou se Deus, toda vez que a gente não fizesse a vontade dele, ele fizesse assim, agisse assim com a gente, desse um corretivo na gente? Desse um corretivo na gente?
Só para você mesmo agora, responde para você mesmo. Você tem feito a vontade de Deus? Que ela é perfeita, agradável. Eu vou colocar você numa sinuca de bico agora. Você está em um determinado lugar. E tem alguém que não está fazendo a vontade de Deus. Está fazendo algo errado. Ele está sujo, está fedorento. Quem já teve que abraçar alguém fedorento? Ah? E aí o Espírito Santo vem no teu ouvido e fala assim: vai lá e abraça aquela pessoa ali que você não sabe quem é. E fala para ela que eu amo ela. Você tem vontade de fazer isso? Vamos ser sinceros, não, né? Sabe, queridos, tem pessoas que se salvaram, conheceram Jesus, porque alguém, no momento desse, ouviu a voz de Deus e foi lá e abraçou essa pessoa. Pastor, você está complicando demais. Eu estou realmente complicando não, só estou expondo a complicação que é isso. Se você não tem o Espírito Santo do Senhor em você, você não vai dar conta de cumprir a vontade de Deus para com as pessoas. Eu fiz uma ilustração de manhã, vou fazer de novo. Vem aqui, você fugiu lá para trás, mas não adianta, vem para cá. Mateus, vem cá. Não, é você que vem. E eu vou provocar vocês. Quem de vocês já teve vontade de dar um peteleco no irmão? Quem já teve? Vamos lá, gente. Vamos assumir. Quem já teve? Fez algo assim, tem vontade de dar um. Mas você vai ver o que a Bíblia fala, né? E esse cara me provocou tanto, esse negócio todo, que eu... Você está com vontade de fazer o que agora? Revidar. Revidar? Ainda. Desde amanhã. Obrigado. Agora, o que a Bíblia, que é a cartilha da vontade de Deus, fala para fazer num lugar desse? Lá do Sermão do Monte. Ele tem que fazer assim, se ele agir de acordo com o Sermão do Monte. Nem doeu, bate do outro lado. Pô. O que eu quero dizer com isso, querido? Não intente fazer a vontade do Pai como ela é feita no céu. Se você não tiver o Espírito Santo dentro de você, você não faz. Jesus fez a vontade do Pai, mas ele, sendo o Filho de Deus, ele só fez porque o Espírito Santo estava nele. Antes dele ir fazer a vontade do Pai, ele vai para João Batista batizá-lo, e aí vem o Espírito Santo sobre ele.
Muitas vezes, querido, nós queremos fazer tarefa que nós não damos conta. Ou é o Espírito Santo em nós, ou nós não vamos dar conta de fazer a vontade do Pai. Nós não somos capazes, por mais santinho que você seja, por mais daquele que nasceu dentro da igreja e nunca fez nada errado, você não vai dar conta. Por isso que nós precisamos desse entendimento, de que o Espírito Santo é que nos vai capacitar a fazer a vontade do Pai. Você precisa de um relacionamento com o Espírito Santo. Pensando assim, vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Você se tornou santo quando Jesus te separou. Se não é o papel do Espírito Santo, nós não vamos dar conta disso. Quer ver outro texto que nos ajuda a pensar nisso? Efésios capítulo 5. Versículo 5, 18 a 20. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aprende. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando, e de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem algumas situações, querido, a maioria delas você só vai dar conta se o Espírito Santo mora em você. Jesus era o próprio Filho de Deus, e Ele, é que não dá tempo a gente estudar todos os versículos, mas você vai ver que Ele fazia isso porque o Espírito Santo agia nele. E Ele disse, eu vou voltar para o meu Pai quando Ele está no final, e vocês ficam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, sejam cheios do Espírito Santo. Em outras palavras, ele estava dizendo, a única forma de você dar conta de fazer a vontade do Pai é com o Espírito Santo. Tem situações, querido, na minha experiência, que é como se eu dissesse, Senhor, eu não vou dar conta disso. E eu ouvisse o Espírito dentro de mim, o Espírito Santo falando, você não tem que dar conta disso, eu dou conta por você. Não precisa se manifestar, mas quem de nós aqui não teve uma situação que você reuniu rapidamente, como um relâmpago, você reuniu todos os recursos dentro de você e você falou, não dou conta dessa situação. E a coisa mais gostosa, querido, quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo, é que nessa hora você ouve o Espírito Santo falando lá no teu íntimo, deixa comigo, eu dou conta por você. No nosso relacionamento, querido, às vezes tem hora que a gente, já brinquei aqui, a gente tem vontade de dar um peteleco no outro mesmo. Mas antes que essa vontade de dar o peteleco no outro se concretize, se você tem um relacionamento, uma dependência do Espírito Santo, ele fala, não faz isso não. Então por isso, querido,
nós só vamos, voltando lá ao início da pregação, nós só vamos dar conta daquela oração: seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus, com o Espírito governando as nossas vidas, queridos.